dia. Tudo bem com vocês? Amém. Para quem não me conhece, eu sou Gil da Barraca. Quem conhece a Barraca do Gil? A maioria. Ali na praça Otaviano Ferreira tem a Barraca do Gil, na frente a BG Variedades. Eu tenho dito por onde eu passo que eu gosto de falar o meu nome, porque eu faço um comercial, né? Gil da Barraca. Unindo o útil ao agradável. Eu não vendo hoje, mas eu divulgo, né, irmão? Pois é. Eu agradeço ao irmão Sandro pelo convite e peço desculpas porque eu cancelei o último convite que teve, o penúltimo, né? Não pude vir, estava com alguns problemas e acabei cancelando a agenda. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje. Não é bom? Não sei se vocês vão gostar. Talvez vocês querem ouvir algo e vão ouvir algo que não agrade, né? Mas que seja feita a vontade do Senhor. Existem alguns convites que a gente recebe, a gente põe na mente, pede a orientação ao Espírito Santo, o que é que a gente vai pregar. Digo, meu Deus, terceiro sábado, mordomia. Perguntei ao irmão Santo, tem algum tema especial? Disse, não, irmão, fica à vontade. E eu fui orar de novo. Eu fiz 3 sermões. 3 não, eu não, o Espírito Santo. A gente vai juntando as palavras, né? E o que acontece é que acabei escolhendo o outro. E que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Nós temos alguém aqui que nos visita que ainda não é batizado? Temos as 3 pessoas ali que nos visitam. É uma família, é? Uma família só aí? É? Não? No caso aí é um casal. Aí outra visita, né? Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, né? Eu sei que eu sou o estranho aqui, mas essa casa é de Deus, então é de vocês também, tá bom? E que se você gostar, essa mensagem vai estar gravada, viu? A gente está gravando para editar e colocar no canal BG Gospel CG, um canal que a gente tem no YouTube. A finalidade do canal é pregar o evangelho de forma online, inclusive dá estudo, né? Lá também tem o link do estudo bíblico. Às vezes a gente oferece estudo para as pessoas, eu não tenho tempo, e fica dando desculpa, né? Você tá bom, então você estuda pela internet. Aí você copia o link e manda para a pessoa. Né? Eu gosto de mandar por exemplo, mando o primeiro, aí quando você terminar o primeiro, você pede o segundo, mando o segundo, para ver se a pessoa realmente está assistindo. Se a pessoa estudar a Bíblia através do canal, e tiver dúvida, ela vai ligar para você, perguntar, se você não souber, pergunta a quem tem mais conhecimento, né? Que vai tirar a dúvida. O canal é um meio de você dar estudo com mais facilidade e de também pregar o evangelho com mais facilidade. Para as pessoas que não vão à igreja, a igreja vai até a pessoa. Aí, como eu tenho dito, se você não gostar da mensagem ou não gostar do conteúdo do canal, eu peço que você se inscreva lá. Mesmo assim, você compartilha, porque talvez não fala a você, mas fala ao coração de alguém. Amém? Amém. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, primeira vez que eu venho aqui pregar, né? Lógico, aqui nessa região. Ainda tem muitas regiões que a gente precisa conhecer. Eu já estive aqui no Gonçalo, quando eu caçava, muito tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu vim aqui caçar na fazenda do Dr. Pedro. Estava falando para Sandro. Inclusive tem um açude aqui, né? Acho que é saindo para lá, né? O rapaz que me trouxe, eu não vou falar o nome dele, para não comprometer o homem, de noite, né? A gente estava tomando umas cachaças aí na vila, aqui no povoado. Ele disse que tem um tanque cheio de peixe, mas é proibido pescar lá. Eu digo, você é doido, então não vou lá não. Mas aí, sabe, né? Quem junta com os porcos faléros come. Estava eu, meu sogro, mais 2 amigos, um deles até já morreu, e esse rapaz. E nós fomos lá pegar peixe roubado. E lá nós fomos jogar a tarrafa lá, eu não sei jogar, eu estava só no meio. Daí a pouco, a viatura chegou e só se via a gente correndo de 4 pés por dentro do mato. E eu sei que foi difícil. Um deles foi detido, que ficou no carro esperando. E aí fomos lá, com aquela cara de Lia, né? Disfarçada, como que não tinha acontecido nada. Aí perguntou por que o rapaz estava lá, nós fugiu, de cueca, uns de cueca, outros com tarrafa na mão. E aí quando nós chegamos lá, o policial era irmão de um amigo meu, né? E eu fui logo perguntando, você conhece quem de Capim Grosso da polícia? Ele disse,
Não, ele perguntou, né, para mim, eu disse, eu conheço todo mundo. E quando eu falei o nome dele, ele disse, é meu irmão. Eu digo, pronto, estou em casa agora. Eu digo, libera o nosso amigo aí, rapaz. Ele foi lá, não foi pegar peixe não, ele foi lá porque ele foi alguma travessura aí. Eu sei que por muito diálogo, né, muita conversa, liberou. E eu digo, rapaz, nunca roubei nada de ninguém. E no dia que eu fui acompanhar o ladrão de peixe, quase eu fico preso. Nunca esqueço do Gonçalo. Quando a gente vê um ou outro, né, e o Gonçalo, ele disse, oh, para com aquilo. Então eu espero que agora eu tenha boas lembranças do Gonçalo, não como roubo de peixe, viu? Mas sim como uma pesca maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, abrimos nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 37. Vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nós te agradecemos, ó Pai, porque aqui estamos entre irmãos para nos preencher da tua santa e boa palavra. Queremos te pedir, por favor, que perdoe os nossos pecados, que não são poucos, são muitos. Nós pecamos a todo momento, pecamos através de pensamentos, de olhares, de ações e também de omissões. Talvez o nosso maior pecado hoje tenha sido omissão. Nós sabemos, Senhor Deus, que existem muitas pessoas necessitadas de ouvir a tua palavra e nós estamos fazendo pouco caso. E por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós somos a tua igreja. Nós aceitamos os chamados, de pregar o Evangelho, aceitamos o chamado de dar testemunhos, nós aceitamos o chamado, Senhor Deus, de explorar os nossos dons que o Senhor nos confiou. E por isso nós te pedimos, por favor, perdoa os nossos pecados e nos capacita para o céu, mas que possamos, Senhor Deus, não sermos egoístas e que venhamos compartilhar a tua palavra com os demais, porque sabemos que no céu ninguém entra sozinho. Tende misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados, usa-me como instrumento nesta manhã, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, nós sabemos que quando Jesus pregou o Evangelho durante 3 anos e meio da sua vida, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais, e ele foi o cumprimento de uma profecia. O Velho Testamento todo, todos os rituais do Velho Testamento, todas as festas, tudo apontava para Cristo. Muitas pessoas, por preguiça, porque não estudam, não pesquisam, não perguntam, às vezes estudam, mas lê a Bíblia só para cumprir tabela. Eu quero dizer para você, se você leu a Bíblia e você não entendeu, não adiantou ler. Mas e o que eu faço? Deixe de ler? Não, pergunte. Consiga o contato do ancião, do pastor, do irmão, da irmã, que conhece mais um pouquinho, e diga, irmão, ou irmão, ou pastor, eu li essa parte, mas eu não entendo. Está parecendo uma contradição, me explique. Eu era chato, hoje eu aprendi um pouquinho mais, mas ainda assim eu pergunto. E também hoje existem muitos meios, tem os comentários bíblicos, tem a internet que você precisa ter cuidado com as informações que você vai colher de lá, porque às vezes você está pegando informações espúrias, falsas, né, que não pode levar a sério. Mas hoje existe maior parte de pessoas que não têm conhecimento por conta de negligenciar a busca, de negligenciar o esforço. Aí, às vezes, para poder defender a sua forma de acreditar na Bíblia, a sua maneira, a sua religião, aí se contenta com aquilo sem explicação verdadeira, ou melhor, sem a tradução correta. Ah, esse negócio de igreja de crente é tudo enrolação, o tanto que tem aí, só pensa em dinheiro. Você já conheceu a doutrina de todas que você está falando? A forma que instrui? Então, até nós mesmos, às vezes, erramos em falar de determinadas religiões, de determinadas doutrinas. Nós defendemos a nossa como verdadeira, não é? Amém? Amém. Mas se alguém te perguntar, explica por que é verdadeira, você vai saber explicar? Tem que saber. Senão você, a Maria, vai com as outras. Você está indo por boca dos outros. As 28 crenças da Igreja Adventista. O santuário. 90% das duplas missionárias, quando vai dar estudo bíblico, quando chega no santuário, trava. A base da Igreja Adventista é a Bíblia. E uma dos pilares que da sustentabilidade da doutrina adventista é a questão do santuário. E a maioria não sabe.
Nós estamos errando, nós precisamos conhecer para poder instruir e para nos fortalecer, ok? Aqui essa história que eu vou narrar, a maior parte dos apóstolos, na verdade todos os seguidores de Jesus, eles o seguiam por interesse. Alguns porque queriam a libertação, a maioria do jugo de Roma, que eram vassalos de Roma, não é isso? Do Império Romano. A maioria vivia sobre impostos absurdos, queriam a libertação do jugo de Roma. E eles sabiam que viria um Messias, mas o Messias eles traziam libertação, era do jugo de Roma? Não, era a libertação do pecado. E mesmo assim eles ignoraram, eles achavam que o Messias deveriam libertá-los de Roma, do Império Romano. E eles acompanhavam Jesus, e quando surgiram os milagres, eles disseram, esse é o cara. Oxe, ele faz multiplicar pão, peixe, ele faz cego enxergar, o coxo andar, ele liberta pessoas de demônios. Oxe, esse aí vai ser o nosso príncipe, o nosso rei, o nosso líder, ele vai destruir o Império Romano. Foi assim que houve a decepção, porque eles tinham Jesus como libertador terrestre, como libertador materialista. E nós precisamos entender que quando servimos a Deus, Ele supre a nossa área material, mas sobretudo Ele quer nos preparar de forma espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne. Amados, aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado, os discípulos, os seguidores o abandonaram, todos ficaram dispersos, se esconderam, não foi assim? E nós vimos que teve um ajuntamento deles, que foi porque eles estavam com medo. Com medo. Mas depois que Jesus apareceu para eles e ficou 40 dias ali no meio deles, comendo e bebendo, pregando, e visto por muitas centenas de pessoas, aí eles entenderam ali que Jesus era um libertador do pecado. Ali foi que eles começaram a entender o propósito. E talvez você está na igreja com um propósito diferente. Eu, por exemplo, entrei com um propósito diferente do que eu estou hoje. Eu entrei na igreja adventista porque primeiro eu não gostava, eu falo direto, não gostava de adventista. Eu achava o povo aparecido só por questão do sábado, que se achava melhor do que as outras igrejas por conta do sábado, e eu tinha nojo. Mas depois que eu entendi, vi que o sábado é um mandamento, que não é o sábado que salva, quem salva é Cristo, eu fui me simpatizando com a igreja, só que eu precisava de libertação, mas libertação do pecado que eu vivia. Eu bebia. Eu posso dizer hoje que eu era um alcoólatra passivo. É aquele que bebe, dizendo ele que só quando quer. Não, não é assim. Aí o que acontece? Você conversa com alguém que bebe, ele vai dizer que tem controle da situação, mas ele está errado. Ele sabe que em um momento ou outro a cachaça vai lhe derrubar, né? O vício, seja o álcool, o cigarro, não existe nível seguro. Então, quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus, eu aceitei uma mudança de vida. Eu queria parar de beber e fumar e jogar. Eu já tinha parado de raparigar, aí eu queria parar dessas coisas. Mas eu não tinha força porque o meio que eu andava me convidava. Então eu precisava de outro meio. E não importa por que você veio, o importante é que você venha. E eu vim, e para a honra e glória do Senhor, eu me sinto apaixonado por Cristo. E eu confesso que a igreja adventista, ela é a igreja verdadeira no que se trata de ensino, de doutrina. Mas no que se trata de pessoas, é tão debilitada quanto as demais. Porque onde tem gente, tem bondade e tem maldade. Então não se ache melhor do que o teu irmão, porque você é adventista. Sobre os seus ombros tem maior obrigação. Porque se você conhece a doutrina verdadeira, você está vivendo? Você está ensinando? E o que acontece é que quando os apóstolos e os discípulos sofreram aquela decepção por conta de Jesus não ser o libertador do jugo de Roma, mas depois quando Jesus ressuscitou e apareceu, eles tiveram suas esperanças renovadas como
um libertador do pecado, e ali sim começou a conversão deles. E houve aqui, anterior à nossa leitura aqui, diz que eles deveriam ficar juntos. O anjo que apareceu para eles disse: esse Jesus que vocês estão vendo assunto ao céu, da mesma forma que foi, ele virá. Não saiam de Jerusalém. Naquele momento não era para sair, era para eles ficar ali aguardando que ia descer sobre eles o quê? O Espírito Santo. E eles estavam aguardando, agora não mais com medo, porque a presença de Jesus ressurreto no meio deles os fortaleceu. Eles estavam se escondidos. E depois que viram Jesus ressuscitado, eles agora iam até o templo pregar, mesmo proibido. Tiveram fé, porque ainda que matassem os seus corpos, a sua salvação estaria garantida. E então é aí que começa a nossa leitura. Depois que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles fizeram maravilhas. A partir do versículo 37, capítulo 2, versículo 37, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só parando um pouquinho aqui, alguns comentaristas bíblicos comentam essa parte dizendo: por que Pedro não falou só em nome de Jesus e não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque quando se fala a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está falando de todo. Quando nós falamos no Espírito Santo, nós estamos falando de Deus Pai e Deus Filho. Então, aqui é o seguinte, é porque para o crítico, nada está bom. Então você vai ver alguém chegar comentando aqui, porque é só em nome de Jesus, e lá tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso aqui está falando da nação gentílica, para aquelas pessoas que não eram judeus ou eram judeus não cristãos. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Se a geração daquela época estava perversa, imagina hoje. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase quanto? 3 mil pessoas. Vamos continuar. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Houve uma transformação na vida dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, dos discípulos, porque eles agora entenderam o propósito. E só vai haver uma transformação nas nossas vidas quando verdadeiramente entendemos o propósito. Quando você entender o propósito, você não vai pensar em sair da igreja como eu sempre pensava em sair. Eu confesso que às vezes eu penso ainda. Eu fico alegre quando eu vejo alguém dizer que nunca me cogitou a possibilidade de me afastar da igreja. Até porque, quando você diz que está se afastando da igreja, você não está dizendo que está se afastando de Cristo. É assim? Não. Eu estou me afastando de Deus. Não. Eu estou me afastando da igreja, do irmão Sandro metido, do irmão Neuso Aparecido. Eu estou me afastando daquele povo metido a besta que se acha a última bolacha do pacote, daquela igreja preguiçosa. Não é assim? Começa a arrumar defeitos nas pessoas e diz que está se afastando da igreja e não de Cristo. Mas isso é mentira do cão.
Quando você se afasta da igreja, você diz, eu vou me afastar, mas eu vou continuar guardando o sábado, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar jejuando, eu vou até pregar na rua. Aí a pessoa toma a decisão, vai para onde? Ficar em casa também? Nós precisamos congregar sim. Quando eu me afastei da igreja, eu achei que ia conseguir congregar. Eu saí dizendo que não voltava a beber nem fumar. Com 8 dias eu olhei para minha esposa e disse, olha, eu vou voltar a beber e vou fumar e não quero que fale nada. Não deixo faltar nada em casa, então deixa eu viver minha vida. Foi 8 dias exato, voltei para a lama. E quem passou a beber e fumar era eu. E eu vou te dizer uma coisa, foi difícil. Porque depois eu já tinha um certo conhecimento de outras igrejas a qual eu passei durante a minha vida, mas frequentar para ficar firme a nível de conhecimento da Bíblia, entre aspas, um pouco, a igreja adventista foi a que mais impactou. E quando eu saí da igreja adventista, que eu agora ia no bar beber, não teve um dia que eu pegasse o copo. Primeiro eu tomava uma Caribé para quebrar o gelo, né? Conversa de bebo, né? Pegava uma Caribé para depois jogar cerveja por cima. Ou um uísque primeiro, depois cerveja. Essas misturas de gente doida. E eu achava que estava bom. Aí o que acontecia? Não tinha um dia depois que eu me afastei e voltei a beber que a minha consciência não acusasse. Enquanto eu estava sóbrio, eu ficava bebendo com o coração apertado. Depois que engrossava a língua, aí pronto. Aí agora o capeta tomava conta e só chegava em casa bebo. Bebo vomitando, com a cara fechada para a esposa não falar nada, porque senão tinha briga. E ela ia dormir chorando, e eu vivendo com a vida infeliz, sorria para os amigos e cara fechada em casa. Não é assim? É desse jeito. Sorri na praça, e em casa lágrimas. Às vezes não sua, mas de quem você causa, de quem você é casado, dos seus filhos, da sua esposa. Foi assim. Amados, o tema da nossa mensagem é dons para a glória de Deus. Depois que eles entenderam o propósito, eles começaram agora a agir, não por libertação de Roma, mas para honrar a Deus. Eles acreditavam o que nós acreditamos, que Jesus vai voltar daqui a pouco, daqui a poucos dias, não é assim? Nós não cremos? Amém? Amém. Pronto, você falou amém, assim seja, quer dizer assim seja, não é isso? Se Jesus voltar amanhã, tem alguém que você quer ver no céu? Está aqui? Já se batizou? Já aceitou o evangelho? Você já ofereceu estudo para ele? Já? Tem mais alguém não? Deve ter. Você ofereceu uma vez só? 2? Não desista da pessoa que você ofereceu estudo, assim como você não deixou de orar por ela. Não desista de oferecer o estudo. Olhe no olho dela e fale assim, ó. Eu estou lhe oferecendo estudo, não é porque eu acho que você é mais pecador do que eu sou tão pecador quanto você. Mas é quando você conhecer o que eu estou conhecendo, você vai entender que existe uma forma correta de adorar a Deus. E você precisa conhecer Deus. Sabe por que você precisa conhecer Deus? Você pode falar assim. Porque eu quero que você esteja no céu. Porque se eu estiver lá no céu e eu não lhe ver, eu vou ficar triste. A pessoa precisa entender que você está convidando ele vir para a igreja. Não é simplesmente para ele ser mais um na igreja, é para ele ser mais um no céu. Porque você talvez está limitando as suas palavras agora, mas quando tiver o corpo inerte no caixão, aí você fala tudo que deveria falar enquanto ele podia ouvir. Não é assim? Quando eu falo você, não estou dizendo literalmente você, eu, nós. Então, vamos lá. Você tem sido útil? Deus nos confiou tudo em nossas mãos. Nas mãos de uns ele confiou dom para louvar, outros para pregar, outros ele confiou recursos para auxiliar a obra do Senhor. E em suas mãos o que ele tem confiado? Você já descobriu? O que exatamente você tem dedicado a Deus? De que maneira você tem se identificado como filho de Deus? Tantas perguntas, e eu quero que você medite em cada uma delas, são muitas. É verdade que todos nós somos seus filhos, porém, a maneira como vivemos é que dirá se o aceitamos como pai. A maneira como vivemos é que vai definir se nós aceitamos ser chamados de filhos de Deus. Não é assim? Vocês têm filhos? São casados vocês, né?
Tem filhos? Quando passam na rua, que alguém conhece a família, de imediato quem olha para o teu filho, lembra de quem? Filho de fulano e de fulano. E se as pessoas se olhar, vai dizer aquele é um filho de Deus? Se isso não estiver acontecendo, precisa acontecer, Sandro. Assim como os nossos filhos são identificados como os nossos filhos, nós precisamos ser identificados como filhos de Deus. Se ainda não estivermos, precisamos nos converter o quanto antes. E o que nos torna filhos de Deus? Passar e não falar com as pessoas porque estão bebendo, porque são prostitutas, porque fumam maconha, porque discorda da sua religião. Não precisa carregar no colo, não, mas cumprimente, a educação é bem-vinda em todo lugar. E não se pega um pássaro espantando, batendo palma, fazendo zoada, é colocando ração, até ele vir parar na sua mão. É desse jeito. Porque o pecado lhe atraiu, não foi gritando, foi lhe acariciando, lhe apresentando coisas agradáveis. A salvação também é assim. Ninguém tome a sua decisão por medo. Ainda que você tome por medo, você só vai permanecer por amor. Eu tomei por medo. Eu tomei porque eu precisava de mudança. Mas depois que eu tomei, eu percebi que era o melhor que eu tinha a fazer. Hoje eu estou permanecendo por amor. Eu estou tentando. Pode ser que eu desista. Está repreendido em nome de Jesus. Porque enquanto nós vivemos aqui, teremos aflições, tentações. E quem está em pé, cuide para que não caia. Mas eu estou tentando. E com a permissão de Deus, eu vou completar a carreira. Junto com vocês. Ou seja, se pertencemos a Deus, temos que viver em sintonia com a sua vontade. É fundamental termos alguma característica do Pai em nós. Eu não estou falando de característica só física, até porque Deus é espírito. E cada um de nós somos diferentes um do outro. Sandro é mais magrinho, eu sou mais gordinho. Ou desculpa, é o contrário, né? Hoje tem que brincar com o jeito esse negócio de gordo, né, Sandro? Senão o cara leva um processo. Tu não vai processar não, né? Tu é gente boa, viu? Eu sou teu amigo, tá bom? Mas é sério, hoje você não pode nem brincar com... Se é preto, vai dar processo, né? Se chama de gordo, dá processo. E agora? Esse fofinho, deixa eu chamar de fofinho, né? É brincadeira, gente, é para descontrair. Ou seja, não é exatamente a característica de um ser igual ao outro fisicamente que nos remete a Cristo. É a maneira como vivemos diante da sociedade, diante da igreja e dentro de casa. É a nossa comunhão diária com Cristo que vai definir quem verdadeiramente somos. Se somos filhos de Deus, se somos representantes de Deus ou representantes do mundo. Hoje está difícil, porque alguns estão na igreja e acham que a igreja tem que ser farisaica. Não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir um short, não pode jogar bola, tudo é pecado. É difícil. Alguns acham que isso é santidade, né? E tem aqueles também que, não, o importante é meu coração. Aí quer se vestir de todo jeito, quer usar as coisas de todo jeito, quer fazer tudo, né? Ou seja, existe o liberalismo pecaminoso e o fariseísmo, né? O legalismo pecaminoso. É preciso ter o quê? Equilíbrio. O excesso mata. Nós precisamos pedir equilíbrio e é um dos dons do Espírito Santo. Equilíbrio no falar, no vestir, no comer, no viver. Nem tudo que gostamos podemos comer. Nem todo o tempo que queremos dormir devemos dormir. Você entendeu? Senão vamos negligenciar alguma parte da nossa vida. Então a vida do cristão tem que ser uma vida organizada. Porém, sozinho nós não conseguimos nada. Assim como diz aqui na palavra do Senhor, sem mim nada podeis fazer. Nesse caso, você se considera... Aqui Paulo nos diz em Gálatas 3,26, que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Nesse caso, você se considera alguém revestido de Cristo? As pessoas veem Cristo em você ou através de você? De sua maneira de viver, como eu falei, de falar com as pessoas, de se vestir, de servir. Uma vez eu estava dando um estudo a um casal e o cunhado de um deles
de um deles, né? O cunhado, né? Isso, o cunhado de um deles, principalmente o rapaz. Ele pediu para ele fazer um favor para ele, que essa pessoa tem certas limitações. E era um favor muito importante, aqui na rua levar ele para resolver alguma coisa. Era sexta-feira, próximo ao pôr do sol, ia dar 5 horas. Ele sendo um adventista do 7º dia, ele deveria ir fazer esse favor para o rapaz ou não? Mas ele não foi, porque ele disse que já estava entrando o sábado. Você acha que ele conseguiu uma alma para Cristo ou afastou? Você entendeu o legalismo? O fariseísmo? Se é para fazer o bem, meu irmão, deixa que o sangue vá para o joelho, mas faça. Quando nós verdadeiramente conhecemos a doutrina da igreja, que é bíblica, nós fazemos o bem no sábado, independente do que teremos que fazer. Mas temos que fazer o bem pelas pessoas. Não importa se você não vai poder fazer o seu pôr do sol com a família. Não importa se você não vai poder ir para a igreja amanhã. Se é para fazer o bem, você já está congregando. É assim ou não é? É desse jeito. Ah, eu não posso não. Alguém ligou, tem que levar em Salvador porque tal caso é difícil. Eu tenho que levar em tal lugar porque é vida ou morte. Ah não, chama a assistência social, procura ambulância porque amanhã, sábado, eu vou para a igreja. Vai para a igreja e para o inferno. Está ouvindo? Vai para a igreja e garantindo o bilhetinho para o inferno. Faça o bem. E assim nós refletimos o caráter de Cristo. Pergunte-se, de que maneira devo honrar a Deus com meus recursos? É simplesmente dizimar e ofertar? Não. Eu conheço pessoas, já ouvi falar de pessoas que não vão à igreja e dizimam. Eu conheço de pessoas que têm mais de uma mulher que dizimam. Eu conheço pessoas que estão envolvidas no tráfico e dizimam. Eu já ouvi falar de pessoas matadores de aluguel que dizimavam. O dízimo é uma referência de santidade? O dízimo verdadeiro ele é aceito por Deus. Mas quando você se consagra primeiro, consagra-te ao Senhor e tudo que você fizer para Ele vai ser bênção na sua vida. Mas se não tem consagração, se não tem conversão no coração, não adianta dízimo, não adianta oferta. É preciso dizimar, sim, para que a obra avance. É preciso oferta, sim, para que a igreja prospere. Mas é preciso consagração no coração. Eu falei que vocês vão ouvir algo talvez que não agradasse a vocês. Eu orei muito ao Senhor que colocasse as palavras certas na minha boca. Eu quero fazer uma pergunta para todos. Olha que eu não conheço vocês, malmente Sandro. Malmente porque oi, tudo bem, de muito tempo. Mas nunca passamos meia hora conversando, já? Não, então eu não conheço. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês como igreja. Presta bem atenção que eu vou falar. Essa igreja de vocês aqui representa quem? Gil da Barraca? A que eu congrego me representa. A Igreja Adventista do bairro de São Luís. Essa igreja aqui representa vocês. Não é assim? É a igreja do irmão Neuso? É a igreja do irmão... Não, tipo assim, no modo de falar que o povo fala. Eu quero lhe convidar para ir para a igreja. Aí vão dizer, a igreja do irmão... Como é teu nome? Tio? O povo do nome diferente. Neuso, Tio. Eu não conheço esse nome assim. É tudo diferente, né? Exclusividade. É a igreja do irmão Tio? É a igreja do irmão Neuso? É a igreja do irmão José? Não é a igreja de Cristo, mas as pessoas falam o quê? É a igreja de fulano. Porque ela representa quem? Você. Agora me diga uma coisa. Lá na sua casa o mato está assim? Não. Não está não, irmã. Lá tem planta, lá tem rosas, lá tem flores. Então presta atenção. Vigia, crente. Você é o reflexo da sua casa é seu reflexo, a sua igreja é seu reflexo. Nós temos que dar testemunho positivo na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de morar. Não importa se na sua casa não tem um sofá. Pode ter um papelão estendido, mas esse papelão tem que estar o quê? Limpo. Pode ser só caneco de alumínio daquele vendido na feira, mas ele tem que estar limpo. Limpo. Não estou falando com um, eu estou falando com todos. Se a igreja não se mobiliza, não tem testemunho lá fora para trazer pessoas. Imagina que você está num sinal, como eu conto a história, que o menino está lá no sinal vendendo um curso.
Compre esse curso e fique rico. Faça esse curso e prospere na vida. E você nunca mais vai trabalhar para ninguém. Aí você pega o papel, olha para o menino, para o rapaz e fala: você já fez o curso? E aí? Aí você convida, venha para a igreja e ele vai libertar a sua vida. Você vai ter vida boa aqui, com dificuldade, mas vai vencer e vai ter eternidade. Aí o cara olha para a tua vida, é uma desgraça. Olha, conversa meia hora contigo, só tem clamor. Que referência de Cristo você está sendo? Só tem murmuração, só tem picuinha, só tem fuxico. Como nós vamos representar Cristo desse jeito? Nós erramos. Nós temos que nos esforçar mais. Irmão, não tenho recursos. Você não tem recursos, mas conhece quem tem. Vai lá e pede. Se é para Cristo, seja pidão. Eu nunca pedi nada para mim, para a honra e glória do Senhor. Mas eu já pedi para comprar uma cesta básica. Eu sou muito procurado por ser conhecido. O pessoal pensa que eu tenho dinheiro. Mas a coisa é feia, está apertando, o comércio está fraco. Só que quando eu sei que não estou aguentando mais, o que é que eu faço? Eu tenho pelo menos na minha agenda uns 10 ou 20 amigos, eu mando uma mensagem: estou precisando de uma cesta básica. Não sempre, porque senão incomoda, aí a torneira fecha, né? Tudo demais é sobra. E aí eu consigo e mando para algum lugar e ninguém nem sabe de onde veio. Sabe quem deu? Foi Cristo. Porque esse também de dar e dizer quem mandou, isso aí é hipocrisia. Amém? Pois é, você não tem recursos, mas você pode agariar recursos com seu talento, com seu esforço. Será que tenho sido um mordomo fiel? Tenho seguido os exemplos de Cristo? Eu estou sendo grato por minha vida e pela vida das pessoas que amo? De que forma? Eu tenho orado com os meus filhos, com a minha esposa, olhando nos seus olhos e dizendo que a amo? Ou só vou falar quando ela for embora de casa? E meu esposo, eu só chamo ele de traste? Ou de nomes pejorativos? E com as palavras bonitas que nós falamos? Eu tenho dito e vou repetir: existem maridos de esposas adventistas e de outras igrejas também que nunca vão tomar decisão. Porque ela entrou na igreja, tomou a decisão, disse ela que mudou, que agora é serva do Senhor, mas os nomes maléficos não saem da sua boca. Xinga dentro de casa como se estivesse no meio da rua ou como se estivesse brigando com as pessoas. Não fala com amor com os filhos, muito menos com o marido. Tem inimigo na frente, tem inimigo do lado, tem do outro. Que mudança teve nessa vida, gente? As pessoas vão se converter? Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Só a sua parte do cão que você está fazendo. Não é a de Cristo. A sua é engolir o sapo, pedir perdão e dizer: me perdoe. Ah, mas não foi eu que errei. Mas ela, a pessoa lá ofendida, acha isso? Será que ela acha que foi ela que errou? Geralmente, o ofendido, que se acha ofendido, acha que foi você que ofendeu. E na verdade, às vezes ele te ofendeu. Mas quem tem a luz? Quem recebeu o conhecimento? Então é você que tem que se submeter. É você que tem que se humilhar. Mas por quê? Porque você te disse que é cristã. E é por Cristo, com Cristo e para Cristo. É melhor você conseguir essa irmã se humilhando do que ter ela como inimiga para o resto da vida, comprometer a salvação dela e a sua. Amados, o Senhor disse lá em 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honrarem, desprezarei aqueles que me desprezarem. Faça a sua parte, faça tudo o que estiver ao seu alcance, e certamente Deus fará a parte dele. Agora você precisa fazer a sua parte. Pode ter certeza disso. Amados, porque Deus prometeu que aqueles que são fiéis, aqueles que o honrarem, Ele o honrará também. E Deus não é homem para que minta. Para Deus você custou muito. Para o mundo eu queria saber quanto você acha que vale para o povo do Gonçalo, de Capim Grosso, de Caldeirão, de Caém, para os seus amigos. Você vale justamente aquilo que você tem. Não queira fazer o teste. Você vai se decepcionar. Pode ter certeza disso. Tu quer ver? Chega para aquele amigo que todo dia te chama para ir pro baba, que todo dia conversa contigo, que convida para ir para aquilo, para colar, peripepe, e diz: rapaz, estou ferrado, estou liso, estou devendo, estou doente e eu não sei o que eu faço. Se ele for muito teu amigo, ele diz: conta comigo. Eu vou te prestar dinheiro, eu vou te ajudar.
deixa comigo. Ele vai até tentar uma vez, duas, depois ele vai se afastando. Só tem um que nunca vai se afastar de você em meio às dificuldades, é Cristo. Eu não estou falando isso para você viver desconfiado e não confiar nas pessoas. Sem confiança não existe comunhão, e sem comunhão não temos como agradar a Deus. Eu estou dizendo para você não confiar mais no homem do que em Deus, não deixar de tomar decisão por causa do homem, você ignorar Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu vou dizer aqui, ó. Você sabia que muitas pessoas vão para o inferno por conta do emprego? Porque as suas escolhas definem quem você é diante de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isso por conta do meu emprego. O cara é corrupto, fala, não, eu vou votar naquele camarada ali, porque eu sou funcionário público. Mas ele é ladrão, fulano. Mas não importa, eu tenho meu emprego. Ah, mas tu é concursado. Não, mas vão me perseguir, vão me colocar lá para o fundo de trás e eu vou ter dificuldade. Aí volta no corrupto, se corrompe também e diz que são representantes de Cristo. Não se arrependa não que você vai para o inferno. A verdade é só uma e não faz curva. Nós não podemos abrir da nossa dignidade e do caráter de cristão, nem para um trem carregado de ferro. Porque quando apertar o cerco, quando surgir o decreto dominical, e você for obrigado a observar o domingo em vez do sábado, você vai dizer, Deus sabe do meu coração. Quem já assistiu aquele filme A Última Batalha? Pois é, um monte de crente disse o quê? O Senhor conhece o meu coração, Ele sabe que aqui não é de coração. Vai ter um monte virando churrasco do capeta, por achar que Deus só vai te salvar pelo que está no seu coração, também. Mas o que está no seu coração reflete também nas suas decisões. Então tem um monte que na hora que apertar vai gemer e vai pular do barco, porque estão com os olhos fixados no materialismo, ignora o espiritual. Você não precisa sair apontando o defeito das pessoas, mas você sabe o que lhe cabe, você sabe onde lhe cabe, você sabe o que é princípios, você não é criança. Você tem que correr pelo certo, não precisa humilhar ninguém, mas procure fazer o que é certo. Aqueles homens, quando aceitaram verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles procuraram pelo que era certo. Ananias e Safira, movido por a comoção de ver todo mundo vendendo as suas coisas e ajudando na obra, prometeram diante da igreja, foi mesmo assim, ó, eu tenho um terreno, eu vou, mais ou menos desse jeito, eu vou vender e vou doar tudo para a igreja. Não precisa você dizer que eu vou fazer uma doação para levantar o muro da igreja, eu vou reformar salinhas, eu vou concretar tudo isso aqui. Faça, não precisa falar não, é para Cristo. Eu estou fazendo, tira esse eu, fala nós é melhor, porque às vezes você fala o eu e aquele que não pode fazer nada ou nada está fazendo se sente humilhado. Então tem que ter muito cuidado. Amados, como eu disse aqui, quer saber o seu valor? Deixe de ser útil para aquela pessoa, deixe de servir, fique doente, acamado, se sinta inútil. Assim que perceberem que você nada tem para lhe oferecer, a maioria dos seus supostos amigos vão virar as costas para você. Quero que saibas que você tem um verdadeiro amigo, como eu já falei, independente da sua condição financeira, da sua beleza, da roupa que você tem, seja você rico ou pobre, doente, preto ou branco, você tem um amigo que jamais vai te abandonar, é Cristo. Mas você precisa honrá-lo, e honrar a Deus é em casa, é na rua, é na igreja, é no emprego, é onde quer que você esteja, é no momento que você está acessando as redes sociais. Está ouvindo? Eu gosto de rede social. E tem hora que aparecem umas coisas que dá vontade de olhar mais um pouco. E o que é que eu faço? Eu me demoro olhando? Não. Sai de reto, Satanás. Eu falei o quê? Para pegar um passarinho, bota-se o quê? Ração. Para pegar um servo de Deus, bota-se o quê? Algo que atrai aos nossos olhos. Olhou? Gostou? Desejou? Não agrada a Deus? Agrada a quem? O capeta. Tira das tuas vistas. Olhou, fixou, desejou, coração. É só questão de oportunidade, ação. Então, repreenda o que os teus olhos te faz pecar. Cuidado. Amados,
O Senhor diz em Mateus 28, 20: eis que estarei com você até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim. Entregue-se por completo ao Senhor, assuma o seu compromisso sem reservas. Nada dará certo quando é feito pela metade. Na caminhada cristã não é diferente. A entrega tem que ser total. Sabemos que o nosso exemplo a seguir é Cristo. Por isso, não deixe de servir a Cristo por causa do homem. Quem se afasta da... Presta atenção aqui, ó. Ei, esquece do sermão todo, esqueça tudo, mas isso aqui você não vai esquecer. Quem se afasta da igreja por conta de homens, quando fala homens e mulheres também, não entrou nela por causa de Cristo. Falaram isso para mim, e foi mesmo que tomou um tapa na cara. E a pessoa que falou nunca foi crente. Eu estava lá pelas 2 da manhã no bar de Careca, e meu amigo Júnior Pereirinha, ele deve ver isso na internet, se lá você vai ver, ele nem assiste. E eu só metendo pau falando da igreja, falando dos irmãos, MBBB, do legalismo da igreja, ou então do fariseísmo, ou do liberalismo demais. Elogio, para de conversa fiada, já dava 2 horas da manhã. Eu já estava bêbado, ele também. E ele disse assim: tu quer saber por que tu saiu da igreja? Eu digo: fale já com o seu sabidão. Ele: porque tu entrou nela lá não foi por Cristo. Naquele momento eu senti um tapa na cara, um aperto no coração, um nó na garganta. E eu nunca mais esqueci. Porque se eu tivesse entrado nela por causa de Cristo, eu não teria saído. E se você está aqui por Cristo, você também não vai sair. Agora existe uma coisa. E quando aceitamos Cristo, nós temos que demonstrar que aceitamos Cristo na convivência com pessoas. Você entendeu? Que não tem como separar servir a Cristo do servir pessoas. Não tem como separar. Você não tem como congregar sozinho. Você não tem como ser fiel a Deus só da boca para fora. Você não tem como ignorar a necessidade da igreja e fazer de conta que o problema é do teu irmão. É teu também. Ah, mas ninguém toma decisão. Quem é ninguém? Você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Seja o primeiro. Quer convidar as pessoas para vir para a igreja? Mostre que essa igreja está de braços abertos ali a receber. Mas organize a sua igreja. Se tivesse debaixo de um pé de pau, olhe bem, debaixo de um pé de pau, as pessoas não fariam tanto comentários do que chegar numa igreja pronta e de repente ver que as coisas precisam ser feitas e não está sendo feito. Porque debaixo do pé de pau não tem o que fazer. Concorda? Mas já depois que tem a estrutura da igreja, ela tem que ser mantida. E quem vai manter? O Espírito Santo. Mas através de quem? Dos membros, de mim e de você. Eu disse que talvez você não ia gostar. Não sei se vão me convidar de novo a vir aqui, então vou aproveitar e dar o recado. E olha que eu nunca vim aqui, viu? Não está escrito nada disso aqui. Amém? Queridos, ore com fé. Sirva com fé. Sem fé, já sabe que é impossível agradar a Deus. Por isso, você precisa se entregar de corpo e alma, para que os milagres aconteçam, para que pessoas possam ser alcançadas. Eu sei que vocês vão capinar aqui essa semana, ou amanhã, ou sei lá quando, e com 8 dias vai estar cheio de mato de novo. Não é assim? É que o mato cresce. Eu queria que meu dinheiro crescesse igual o mato. Era bom demais. Eu não cortava nunca. Mas não, cresce muito. Enquanto não puder concretar, né, não pegar o telefone e falar: eu estou precisando de uma caçamba de areia, outro de um saco de cimento, outro de 1,5 metro de brita. Está ouvindo como é que faz, né? Eu sei que eu vou receber ligação. Mas se cada um ajudar com um pouquinho, bota concreto, levanta muro, ainda planta uns pezinhos de rosa, coisa bonitinha, e fica tudo lindo aí. E a pessoa olha aqui, entra e fala: esses crentes são organizados. Olha que flor bonita. Eu posso roubar uma muda, irmã? Não é assim? Que mulher não aguenta ver flores. Essa igreja reflete vocês. Os filhos de vocês refletem vocês. E vocês refletem Deus. Ou o inimigo de Deus. Nós estamos sendo vigiados, não elogiados, mas vigiados e criticados a todo momento. Quer saber? Tió? Tu vai daqui até o centro. Eu acho que o centro está mais aqui para frente.
Talvez ninguém lhe perceba. Perceba que você é conhecido. Mas quer ver perceber mais? Cai daqui para lá. Caiu. Sandro. Mas para Sandro é um daquele tamanho, se esborrachou no chão, caiu. Sandro está na igreja há não sei quanto tempo. Duvido que alguém parou e disse: parabéns, Sandro. Se fez pouco. Parabéns por sua dedicação. Parabéns, Neuso, por tua dedicação. Parabéns, irmão José, por tua dedicação. Você está sendo um exemplo na comunidade. Eu duvido. Mas tu quer ficar conhecido? Faz uma barbárie dentro da igreja. Adultera. Compra e não paga. Para tu ver se tu não fica famoso no Gonçalo e região. Você está entendendo que você está sendo observado? Nós temos a obrigação de, até quando passar na rua e ver uma belezura passar, você sabe o que eu estou falando, principalmente os homens, mas as mulheres também veem, viu? Vocês não são cegas? Aí passou a belezura, aí você vai aqui na unção, papai, mas de repente você viu, o cão mandou, aí você olhou, gostou, o que é que vai fazer? Virar o pescoço e continuar olhando? Não! Olha a ração. Lá na frente tem um laço para lhe pegar. Você vira e volta para cá o pescoço. Repreende o que você viu. E fala: está repreendido em nome de Jesus. É desse jeito. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu tinha mania de tudo que eu via na rua. Em tempo de causar um acidente. Mas um dia eu aprendi. Eu saí de casa. Já estou terminando. Eu saí de casa. Fui tomar café, né? Aí a minha esposa tinha saído pelo portão do fundo e eu saí pelo portão da frente. Montei na moto. Quando eu montei na avenida assim, aí lá na frente aquela morena bonita, do cabelão. Minha esposa é bonita, né? Mas aí eu digo: vixe, é colírio para os meus olhos. Cuidado, viu, gente, que tem colírio que cega. E eu panhei, panhei, para dar uma olhada, para eu ver o monumento. Eu estava vendo por trás. E eu fui. Quando eu parei aqui, que dei aquela olhada, quem era? A minha esposa. Ela disse: é o que, menino besta? Eu digo: nada. Nada não. O costume do cachimbo deixa a boca torta. Você está entendendo? Então o ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Ele pode ter a mulher, o marido mais bonito ou mais bonita de todos. Mas infelizmente, ele é tendencioso a desejar o que não é seu. Isso é laço do capeta, vai levar a divórcio, a infelicidade, a destruição da família e a aproximação do inferno. Repreenda o que os teus olhos te faz pecar. Repreenda o que tua boca te faz pecar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem contando para você uma pequena reflexão que conta a história de fé. Se eu perguntar aqui, todos dizem que têm fé. Eu acho que você já deve ter ouvido essa reflexão, talvez no canal ou em outros. O irmão, o que acontece? Um alpinista, ele queria fazer um feito para ficar na história. Ele queria ficar famoso. Muitas pessoas dão a vida pela fama. Não brinque não, dá mesmo. E o que aconteceu que tinha uma montanha muito alta, tipo o Everest. E ele disse que ia escalar sozinho. Esse alpinista, ele tinha costume de escalar montanhas gigantescas. Mas essa era algo impossível do ser humano fazer sozinho. Mas ele queria ficar para a história. E todos os seus colegas disseram: não faça isso, você é suicida, você vai se matar. Senão eu vou, que eu quero me consagrar na história como o único que conseguiu escalar aquela montanha sozinho. Ele preparou os apetrechos, a mochila, as cordas, os pinos e subiu. E caminhava, escalava. E o tempo foi fechando e ele já estava muito alto. E de uma hora para outra o tempo fechou e começou a chover e ele já estava numa altura que nem ele sabia mais onde estava. Tudo escuro, noite, e chuva, vento, gelo, frio. E em um dado momento a corda escapuliu e ele vai caindo numa velocidade vertiginosa, caindo, e ele começa a gritar: meu Deus, me salva, eu vou morrer. E de repente ele sente um puxavanco, um dos pinos que ele via travado o segurou e ele ficou pendurado. Nada se via, apenas aquele frio daquela chuva
E ele pendurado numa tremenda escuridão. Ele: Senhor, muito obrigado, me salvaste, Pai. Muito obrigado. Mas, Senhor, eu preciso sair daqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer congelado no frio. Mentira, Pai, por favor, Tu és fiel, Senhor, eu confio em Ti. Ele dizia ser fiel, assim como vocês disseram que era fiel e que são fiéis. E o que aconteceu? Depois de muito clamor, ele ouve uma voz que diz: meu filho, Tu me chamaste? Já assisti. Chamei. É Deus? Sim, meu filho. Sou eu. O que queres que eu faça? Senhor, se eu ficar aqui eu vou morrer congelado. Por favor, me liberta, me tira daqui. Ele disse: filho, você confia em mim? Eu já falei, Senhor, eu confio. Eu confio em Ti. Na tua mochila, filho, tem uma faca. Pegue a faca. Ele pegou a faca. No escuro, nada se via. Um tremendo breu. Você disse que confia em mim, filho? Eu confio, Senhor. Então corte a corda. Ele pega a faca, coloca na corda. O Senhor falou o quê? Corte a corda. E conta-se a história que foi encontrado esse rapaz congelado, morto, nessa posição, pendurado, a apenas 1,5 metro do chão. Porque ele não cortou a corda. Eu quero dizer para você que às vezes está na igreja, mas muita coisa não está dando errado na sua vida. É porque você ainda não cortou a corda. E você diz que confia. Então corte a corda. Essa corda pode te matar. Se você confia, vá em frente, que Deus é contigo. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados e ser batizados diariamente com a presença do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Vai ter alguma música no final? Vai ter alguma música? Não? Então eu vou encerrar com oração. Eu quero encerrar com oração. Depois a gente faz os cortes, não tem nada não. Se fosse ao vivo é que não podia, né? Nós vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Eu poderia encerrar pedindo desculpa a vocês por alguma palavra. Vocês acham que eu devo pedir desculpa? Não. Porque se eu pedir desculpa, eu vou estar jogando a autoridade da palavra de Deus por terra. Por terra. Ah, mas o que você falou não é de Deus, não é não? Então bora para a Bíblia. Amém. Fecha os teus olhos. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, obrigado, Senhor. Eis aqui os teus filhos. Que o Senhor os abençoe como tem nos abençoado. Que eles possam entender que precisam crer no provedor, não na provisão, para que não se frustrem. Que eles possam estabelecer projetos para essa igreja, mas que primeiro um projeto seja estabelecido para as suas vidas. Que eles comecem, Senhor Deus, a ser teus servos em casa, através da maneira como vive com suas esposas, seus esposos, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Que eles possam testemunhar do teu amor através de suas vidas, da transformação em suas vidas. E ao isso acontecer, eu tenho certeza que essa igreja, de forma física, estrutural e espiritual, será transformada para a honra e glória do teu santo nome. Que eles possam se incomodar com os seus familiares que ainda não te conhecem. Que eles não desistam de oferecer estudo. Que eles não desistam, Senhor Deus, da missão. Que o Senhor os fortaleça nessa caminhada. Perdoa os nossos pecados e nos dá um sábado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Estarei à porta.